Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 1º de setembro de 2017. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema hoje é um tema importantíssimo para os corretores de imóveis, principalmente aqueles corretores de imóveis credenciados junto à Caixa Econômica Federal, que fazem a prestação de serviço de alienação dos imóveis em venda direta em todo o Brasil. Emissão de posse, minha gente. Dr. Carlos Maia, advogado, doutorando em ciência jurídica, professor da TV Justiça do Supremo Tribunal Federal, professor de Direito Civil da FACAMP, coordenador de curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito de Família e Sucessões, diretor-presidente da Maia Training. Dr. Carlos Maia, em nome do presidente Viana, queria lhe agradecer aqui também, já em nome de todos os corretores brasileiros, o nosso muito obrigado por sua participação, estar aqui esclarecendo a todos os corretores brasileiros. Obrigado, doutor Carlos. Bom dia a você que está em casa, bom dia a todos que estão nos assistindo para tratar desse tema tão importante. Espero ajudar todos os corretores a esclarecer as dúvidas inerentes ao tema proposto, que é a emissão na posse. Obrigado pela recepção de todos aqui nessa casa, que, diga-se de passagem, me acolheram com muito carinho. Estou muito feliz de estar aqui. Nós vamos começar aqui já fazendo uma pergunta. O que significa a emissão de posse, doutor Carlos Maia? Gilberto, vou fazer uma pequena introdução rápida. O termo emitir, por si só, tem uma definição que traz à tona a seguinte ideia: eu quero entrar na posse. Emitir significa desejar entrar na posse. Então, quando a gente fala em emitir na posse, significa dizer que a pessoa aspira à sua inserção na posse de uma determinada coisa móvel ou imóvel. Tecnicamente, no sentido técnico-jurídico, o termo emitir se atrela a um tipo de procedimento judicial que carrega consigo a seguinte ideia: eu ajuizarei, eu proporei uma ação de emissão na posse quando eu for proprietário e não tiver a posse. Então, para você que é corretor e que nos assiste, a premissa maior de uma ação de emissão na posse e a sua classificação técnico-jurídica é de que se trata de uma ação de natureza petitória e não possessória. Por mais que o que se busque seja a emissão na posse, o foco desta pretensão não é exclusivamente a mera posse do bem, mas é a posse fundamentada no direito de propriedade. Em absoluto resumo, para ficar bem claro para você que nos assiste, diz-se que terá direito à emissão na posse o proprietário que não a tem. Então, a premissa maior de uma ação de emissão na posse é a gente ser proprietário. Então, sou proprietário, mas não tenho posse. Que ação eu utilizo? A ação de emissão na posse. Muito bem, é porque nós comentamos aqui a respeito dos corretores credenciados junto à Caixa Econômica Federal para alienar os imóveis, seja ela em licitação pública, seja ela em venda direta, e mais de 90% desses imóveis eles estão ocupados ou por invasores, né, e também pelo ex-mutuário. Então, para eles vai ser de grande valia, porque há corretores que eles dizem que, olha, é complicado. Não é nada complicado pelo que a gente está vendo, viu, minha gente? Então, vamos aqui continuar. Se tiver alguma dúvida, você pode encaminhar, se tiver algum caso concreto, encaminhe aqui para a TV Cresce, pode encaminhar via YouTube, via Facebook, para a gente poder discutir também a sua questão. Requisitos para que uma ação de emissão de posse ela seja viável. Como é que funciona isso? Eu comprei um imóvel, esse imóvel está ocupado, eu tenho que procurar, obviamente, um advogado, preferencialmente o Dr. Carlos Maia, tá certo? Assim, na verdade, pode procurar qualquer advogado, um advogado de sua confiança. A relação entre advogado e cliente deve ser uma relação pautada na absoluta confiança, mas o raciocínio técnico é assim, ó. Repetindo o que disse ainda há pouco, a ação de emissão na posse exige a prova da propriedade. E a propriedade dos bens imóveis, segundo a legislação civil brasileira, é adquirida mediante o registro do título aquisitivo no órgão competente. A gente sabe que o órgão competente é o registro de imóveis. Então, enquanto não houver o registro do título aquisitivo, a escritura pública, o formal de partilha, a carta de adjudicação, a carta de sentença, a uso capião, enfim, enquanto não houver o registro do título aquisitivo, você não é proprietário. E se você não é proprietário, você não tem legitimação para o ajuizamento da ação de emissão na posse. Então, uma das primeiras bases que a gente deve se apoiar
para chegar a conclusões técnicas adequadas, é de que a ação de emissão na posse exige, na petição inicial, que o colega que vai salvaguardar o interesse do cliente prejudicado por uma aquisição de um imóvel invadido ou eventualmente ocupado por terceiro, promova a ação fundamentando-a na certidão de matrícula do imóvel. O nome do adquirente tem que constar na certidão de matrícula. Essa é a premissa maior, Gilberto, para que se possa cogitar o manejo da ação de emissão na posse, sem a qual isso não é possível. Com um detalhe importante, essa mesma exigência não é feita para a ação possessória, porque na ação possessória você só discute a posse, ao passo que na ação de emissão, como eu já disse, por ser uma ação petitória, embasada, portanto, na propriedade imobiliária, é indispensável que o nome do adquirente, vitimado pela ocupação do imóvel que adquiriu, conste da matrícula do imóvel de maneira expressa, por meio de registro. Aí eu faço uma pergunta, quando a gente fala assim, imóvel, banco, o banco ele adjudica o bem, obviamente o departamento jurídico ela acaba regularizando para o nome do agente financeiro, mas por agente financeiro discutir a retirada do ex-mutuário ou de algum invasor é mais complicado, que a gente sabe que a corda sempre, né, ela prevalece para o lado mais fraco, não é verdade? Na verdade, o banco ele não tem costumeiramente a postura de desocupação. Porque, veja, as coisas não podem se confundir. Posse, em princípio, é uma relação de fato entre uma pessoa natural ou jurídica e uma coisa móvel ou imóvel. O banco não quer saber quem é o possuidor. O banco quer saber, quando aliena um imóvel, de receber os créditos, sejam eles garantidos por meio de alienação fiduciária ou por meio de hipoteca. Hoje em desuso, hoje já não se faz mais hipoteca. Mas na alienação fiduciária, quando o banco se depara com a falta de pagamento por parte do adquirente anterior, o que o banco faz para retomar o bem, por um procedimento, diga-se de passagem, que é regido com exclusividade pela via administrativa, pelo registro de imóveis, o banco notifica o adquirente inadimplente de que o valor das prestações não estão sendo pagos para que ele tenha a chance de quitar e evitar a retomada da propriedade. Quando o banco se depara com o escoamento do prazo estabelecido para pagamento, ele literalmente paga o imposto de transmissão, o ITBI, e com o recolhimento do imposto, a propriedade do bem se consolida em seu favor. Mas o banco não quer a propriedade do bem, ele quer dinheiro. Então o que o banco faz? Oferta esse bem num leilão público, em que as pessoas que têm interesse vão lá para adquirir o bem, e aí o problema da emissão está nesse momento, em que alguém compra o imóvel que tem dentro de suas dependências o antigo adquirente que deixou de pagar e quem perdeu a propriedade para o banco. Então, nesse tipo de situação, a responsabilidade, digamos assim, da retomada do bem é literalmente transmitida para aquele que comprou o bem nessas condições. Diga-se de passagem, é indispensável, Gilberto, que essa informação seja explícita no edital de leilão. Quem compra o bem tem que saber que ele está ocupado, porque isso, inclusive, pode ser motivo de cancelamento da eventual aquisição, tendo em vista que deve ser observada a boa-fé contratual em todos os casos, e nesse não é diferente. Tá, nos editais todos eles constam. Sim. Robson de Taubaté ele faz uma colocação aqui. Qual o prazo médio para o proprietário ser atendido em sua petição de emissão? Robson, vamos lá. Hoje, no sistema jurídico processual brasileiro, nós temos uma regra muito interessante. Antigamente, até o ano de 2015, nós tínhamos o CPC antigo em vigor. O professor Júlio, inclusive, tem aulas aqui gravadas sobre isso, e você pode aí se desfrutar delas. O CPC tinha um gênero chamado tutela de urgência e tinha dois procedimentos por intermédio dos quais aqueles que violados fossem podiam utilizar para satisfazer os seus desejos processuais. E o procedimento ordinário e o procedimento sumário. Isso hoje não existe mais, então não há mais dois procedimentos no processo civil. Ainda existem os procedimentos especiais, que nesse momento aqui não interessam para a gente, mas existe um único procedimento chamado procedimento comum. Então, o procedimento, neste caso, para a desocupação do imóvel adquirido por meio de aquisição em leilão, se dá por meio da ação de emissão na posse, que observará o procedimento comum. Só que a própria legislação estabelece, diga-se de passagem, que é perfeitamente possível a concessão de uma tutela de urgência. Se você prova que você é proprietário, o juiz, via de regra, concede a ordem para a desocupação do imóvel de maneira absolutamente imediata
a fim de que o imóvel seja, naquele exato momento, desocupado. O que se verifica na prática, Gilberto, é uma política muito saudável, me parece até, por parte dos oficiais de justiça, que diligenciam o endereço, informam que o imóvel está na iminência de ser desocupado, a fim de que a parte não tenha que passar pelo dissabor, além de já ter perdido a propriedade, de ver os seus bens sendo retirados por um terceiro num caminhão desconhecido e levados para um local que ela sequer sabe onde fica também. Então, na prática, para que as coisas fiquem mais fáceis, é muito prudente que o advogado que assiste, não sei se você é advogado, Robson, que o advogado que assiste o cliente tenha esse traquejo, essa capacidade de dialogar com a finalidade de eventualmente alcançar um resultado positivo sem que um processo seja necessário. Nós sabemos que na justiça brasileira as coisas acontecem de uma maneira muito devagar, muito vagarosa, tendo em vista a atribulação que existe, há uma sobrecarga muito grande de processos, e isso, evidentemente, nas mãos de um único juiz, acaba, às vezes, fazendo com que procedimentos se tornem mais vagarosos e tragam ao jurisdicionado, que é o alvo da lei, a sensação de que a justiça é lenta. E, na verdade, o que torna a justiça lenta não é a incapacidade do advogado, não é a displicência do magistrado, mas sim o volume de processos que, de fato, é exacerbado. Então, em princípio, é um procedimento rápido, até porque, em alguns casos, Gilberto, é possível que você peça a emissão da posse no próprio processo. E aí, se o juiz deferir, a coisa funciona de maneira muito mais rápida ainda. Pois é, e vamos falar um pouco das pessoas leigas no campo jurídico, que se faz algumas confusões, né? E às vezes a pessoa tem até um certo receio de adquirir um bem ocupado por terceiro, seja ele invasor, ex-mutuário. Vamos então comentar a respeito da questão de locação, despejo. O pessoal fala, demora muito, né? A emissão de posse, reintegração de posse. Podemos explicar para os nossos internautas sobre essas três questões, para eles não, vamos dizer, por desconhecimento, acreditar que emissão é a mesma coisa, que você está despejando o inquilino que está inadimplente, que eu acho que não tem nada a ver, né? A coisa, cada um tem o seu rito, cada um tem o seu caminho a seguir. É isso, doutor? Colocação perfeita, Gilberto. Na verdade, funciona assim. Para você que nos assiste aí, que eventualmente não tenha muito conhecimento jurídico, eu vou tentar ser o mais claro possível, utilizando um linguajar bem acessível para que ninguém aqui se confunda. Veja só. Existem algumas legislações que a gente chama de legislações extravagantes, que tratam de temas específicos no direito civil brasileiro. E um deles é o tema proveniente da Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locação. A Lei de Locação, por ser uma legislação especial, extravagante especial, carrega consigo regras próprias, inclusive regras estas vinculadas ao procedimento que deve ser observado para que alguém vitimado pela ocupação de seu bem sem pagamento, coloque esse alguém para fora, o que a gente chama tecnicamente de despejo. Você que está nos assistindo aí em casa, coloca uma coisinha na sua cabeça para ficar bem fácil e bem didático. Não existe despejo senão em contrato de locação. Então, o despejo está umbilicalmente atrelado à alocação do bem. Não há a possibilidade de se propor uma ação de despejo sem que o motivo seja a desocupação de um imóvel locado. E, evidentemente, eu não vou aqui me atrever a tratar dos temas que autorizam o despejo, porque não é essa a pauta do nosso programa, mas, enfim, para que se fale em despejo, ter-se-á que tratar de um contrato de locação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, professor Maia, não é locação, não se trata de locação. Mas eu tenho um imóvel meu que eventualmente foi invadido. O imóvel está registrado em meu nome. Imagina que seja uma casa de veraneio, um imóvel de praia, em que você vai com pouca frequência, porque é uma distância muito grande, enfim. E aí, de uma hora para outra, um vizinho teu te liga e diz: ô fulano, o seu imóvel está invadido aqui, tem gente aqui dentro, estão fazendo churrasco, estão nadando na piscina. Aí, nesse caso, você vai ter que procurar o seu advogado de confiança para ele fazer o quê? Não tem locação entre as pessoas que estão lá e o proprietário do bem. A ação adequada, nesse caso, será uma reintegração de posse. Reintegração essa porque a etimologia da palavra nos leva a uma conclusão muito simplória. Eu estava integrado, perdi e preciso ser reintegrado. Então, olha que interessante. Eu já tinha a posse, a perdi e preciso recuperá-la. Por isso, reintegração de posse. Para que haja reintegração de posse, e agora eu não consigo me divorciar do termo técnico, é indispensável que haja uma expressão chamada esbulho possessório.
E o esbulho nada mais é do que a privação da posse. Eu tinha a posse, fui privado dela e quero recuperá-la. Reintegração de posse. No que toca ao aspecto do procedimento, Gilberto, eu tenho certeza que todo mundo carrega a sensação aí de que o despejo é uma ação muito demorada, muito defasada, e de fato, em alguns casos sim. Porque o despejo, como eu disse aqui ainda há pouco, carrega algumas regras específicas da lei de locação. E uma das regras que se prevê, e que, diga-se de passagem, tem embasamento constitucional, é a de que ninguém pode ser punido sem que tenha a chance de se defender. Então, entra o locador com uma ação dizendo que quer o imóvel dele de volta, tendo em vista que o inquilino não paga o aluguel. Despejo. O inquilino, de fato, não pagou? O juiz não sabe. Então ele tem que ouvir o inquilino para dizer se é verdade ou se não é, tem que estabelecer o contraditório, que a gente chama de ampla defesa, para que o juiz, após ouvir os dois lados, consiga concluir que, de fato, a desocupação do imóvel tem que ser decretada. Se isso não for assim, vira tudo uma bagunça, Gilberto. De fato, o regramento está aí para que seja observado. Na reintegração de posse, isso não se discute. Porque se você tem uma invasão, você notifica o possuidor para que ele saia, e ele não sai, você promove a ação. E aí tem uma regrinha interessante do Código de Processo Civil, que trata das chamadas ações de força nova. Se a sua ação for proposta dentro do prazo de 1 ano e 1 dia, leia-se 365 mais 1, da data em que você foi privado da ação, o juiz nem discute se tem ou se não tem direito, ele simplesmente fala, sai. Vai para fora. Por que vai para fora? Porque o procedimento é especial. E para finalizar a pergunta e ficar tudo redondinho, na ação de missão na posse, como eu já disse, o procedimento é o comum e eventualmente se admite uma eventual tutela. Então, fazendo um apanhado geral, despejo, tem que ter locação. Reintegração de posse. Eu era possuidor, perdi a posse e quero a de volta. E missão na posse. Eu sou proprietário, nunca tive a posse e quero-a pela primeira vez. Eu preciso ser emitido na posse. Essa, em resumo, é a principal diferença entre esses 3 institutos jurídicos. Eduardo Faustino, ele faz uma colocação aqui que foge um pouquinho do nosso tema, mas vamos responder para ele. Ele diz aqui, bom dia, um cliente comprou um imóvel quitado da CDHU, fez uma procuração pública. Toda procuração pública ela é válida, porque ele vai ser, não é, na verdade... Pelo que eu estou entendendo, ele deve ter adquirido e não passou a escritura para o nome dele. Então, ele deve ter feito uma procuração para o nome dele. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Ele teria que, depois, pegar esta procuração, não é? E passar para um outro, como é que chama, juridicamente fala, quando ele transmite uma procuração para alguém, porque ele não pode, como subestabelecimento, pode comprar, ele ser o comprador e o vendedor ao mesmo tempo, assinar, não pode, né? Bom, vamos lá. Preciso fazer uma introdução leve aqui para a gente chegar ao ponto da explicação. Quando a gente compra imóvel via esses sistemas de habitação popular, CDHU inclusive, nós temos que levar em consideração que, por regra, essas empresas, CDHU, Coab e congêneres, não fazem a venda do bem para o adquirente. O que eles fazem é a promessa de venda. Então, diante de uma promessa de venda e destaque, diz mais ou menos o seguinte, ó, eu prometo que eu vou transferir para você a propriedade quando você, que promete para mim pagar todas as prestações, quitá-la. Então, enquanto não houver a quitação de todas as prestações, quem se mantém lá no registro de imóveis, lá na matrícula, como titular da propriedade, é a empresa. Então, quando houver a quitação, o que o adquirente de um sistema desse tem que fazer? Ele tem que ir até a Coab, até a CDHU e falar assim, eu quero a certidão que demonstre que houve a quitação. Feita a quitação, o próximo passo é ele obter a escritura pública em que o agente outorga para o adquirente a propriedade. O que eu entendi que o nosso amigo indagou é o seguinte, se essa procuração que ele tem torna-o capaz de transferir a propriedade para si próprio ou para quem lhe convier. Existe uma regra do Código Civil que diz que sim, nesse caso, o sujeito pode figurar como procurador do vendedor, e evidentemente essa procuração tem que ter o cuidado de ter sido feita por um instrumento público. Então, o adquirente do imóvel pela CDHU está terminando de pagar. E aí ele alienou esse bem e o termo adequado é cessão de direitos aquisitivos, não é nem promessa, é uma cessão da promessa. E aí, nesse caso, ele teria, na condição de cessionário, além do direito à aquisição do bem,
teria uma procuração feita pelo cedente, que é o primeiro adquirente, para transferir a propriedade para si próprio quando houver quitação. Geralmente isso pode acontecer. O difícil é isso ser feito sem a assistência de um advogado. Eu recomendo que você que nos assiste procure um profissional de sua confiança para que ele te dê essas orientações de uma maneira um pouco mais profunda. Sandro Galdino da Silva está no YouTube. O ocupante pode entrar com algum tipo de recurso, provocando ainda mais a morosidade do processo de emissão? Geralmente, o que se faz? Quando o sujeito que perde a propriedade para o banco contrata um advogado, esse advogado costuma dizer o seguinte: olha, fique tranquilo, eu vou resolver tudo. E eu ouso dizer que as coisas não funcionam assim. Se não houver a inobservância de algum requisito legal no que diz respeito ao procedimento de retomada da propriedade por parte do agente financeiro, que retoma o bem em razão do não pagamento por parte do primeiro consumidor, esse consumidor que você chamou de ocupante, ele terá, evidentemente, todas as ferramentas procedimentais à sua disposição para obstaculizar da maneira mais ampla possível a retomada do bem e a saída dele do imóvel. Existem sim algumas ferramentas, mas nenhuma delas, se não for bem aplicada, projetará o cliente para o resultado que ele espera alcançar, que é a de retomada da propriedade da coisa. O que você consegue às vezes, e diga-se de passagem, essa não é uma política adequada, não é algo que eu recomendaria, é procrastinar a satisfação e a efetividade do processo. Porque, afinal de contas, o processo ele é feito, ele tramita com a finalidade de alcançar um objetivo, um fim. E quem comprou um bem ocupado sabia disso e quer agora desocupação e se depara com a resistência do ocupante. Nós temos no escritório inúmeras ações nesse sentido. E tem uma emblemática em que o processo demorou, e isso eu estou falando do meu escritório. Ou seja, a advocacia que eu exerço é igual a de todo mundo. E a gente também passa pelas mesmas dificuldades que os advogados que os assistem externam a vocês. Nós tivemos quase 7 anos de tramitação de um processo para poder desocupar o imóvel. E o cliente, nesse caso, evidentemente, tem que suportar essa morosidade, tendo em vista a exorbitância de recursos de que se pode valer o ocupante para tentar procrastinar ainda mais o resultado esperado com um processo dessa natureza. Quando a gente fala em ocupante, seja ocupante invasor ou ex-mutuário, no caso de imóvel adjudicado, o trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo, mas a ação pode ser diferente. Porque assim, se você é proprietário, adquiriu a propriedade no imóvel, está com a chave, já foi lá, trocou umas lâmpadas, trocou o interruptor, mandou pintar, e depois de tudo isso alguém invadiu, essa invasão pode ser retalhada por meio da ação de reintegração de posse. Você adquiriu a propriedade, tomou posse, então possuidor e alguém futuramente invade o bem e aí você lança a mão, não mais da emissão, mas da reintegração de posse. Agora, se quem no bem está é quem perdeu a propriedade para o banco, aí a ação é a emissão na posse mesmo. Dá para a gente arriscar assim, um valor médio, custo de honorário de uma emissão de posse? Isso é muito relativo, Gilberto, porque assim, a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece pisos, e esses pisos evidentemente oscilam de estado para estado. Então pode ser que vocês que estão nos vendo aí de outro lugar, a gente está aqui em São Paulo, aqui a OAB estabelece pisos abaixo dos quais, em tese, nenhum advogado pode atuar. Eu digo em tese porque às vezes você consegue, por conta de autorização do Tribunal de Ética, algum tipo de exceção. Mas o raciocínio é muito simples. Os honorários estimados para qualquer tipo de procedimento são muito parecidos. O que muda é a forma como a atuação vai ser feita. Porque às vezes você quer a emissão, às vezes a reintegração, às vezes o despejo. O que a gente tem que levar em consideração é que o foco destes 3 procedimentos é um só, é a desocupação do imóvel. E o que muda é o procedimento para alcançá-lo. Como o foco é a desocupação e o trabalho, em princípio, vai ser muito parecido, os honorários não devem gravitar em distâncias muito grandes, porque geralmente uma ação de emissão na posse custa A de reintegração custa B, a eventual ação de reintegração ou de despejo custa C. Isso varia muito de acordo com também, isso é importante que se diga, o tamanho do problema. Não o tamanho do problema no sentido do tamanho do imóvel, mas sim o que aquilo representa para o cliente, embora também deva ser levado em consideração o tamanho do patrimônio para mensurar o valor dos honorários. Então imaginemos que nós estivéssemos falando algo em torno de 20% do valor do bem. Se o bem vale 1 milhão, 200 mil. Se o bem vale 100 mil, 20 mil e assim por diante. Carolina Almeida, ela está no YouTube.
Ela diz, bom dia, a Caixa Econômica Federal não entra com ação de emissão de posse para evitar despesas judiciais. Esse ônus fica para o comprador do imóvel adjudicado? Acho que não tem nada a ver, né? A Caixa não entra mesmo porque, como eu disse, não interessa para a Caixa, Carol, a posse do bem. A Caixa não quer colocar lá a sua agência, ela não quer nada disso. Ela quer transformar aqueles tijolos em dinheiro, e isso ela faz por meio de venda. Então ela projeta sim, para quem compra o bem, a necessidade de subsidiar todos os custos derivados dessa necessidade de retomada. Então, só para vocês terem uma ideia, e cada estado, repito eu, como nós estamos transmitindo para todo o país, eu preciso ponderar muito bem esse aspecto, mas cada estado tem a sua norma de custas pertinente. Aqui em São Paulo, qualquer ação dessa determina o recolhimento de 1% do valor da causa para que se possa entrar com a ação. E o valor da causa deve corresponder, aqui na capital, ao valor venal de referência medíocremente. Então, se o valor venal de referência do imóvel é R$250 mil, significa dizer que para você entrar com uma ação para desocupar um bem adquirido venalmente por R$250 mil, você vai recolher R$2.500 de custas. Custas processuais. Fora o que você vai ter de despesa ainda com o processo, e aí cópia, as guias e outras despesas mais, e sem contar o investimento e não as custas, com o seu advogado. Pode acontecer de um invasor, num desses imóveis, ele, vamos dizer, pedir uso capião? O que se exige para uso capião? A uso capião exige que o possuidor seja um possuidor, via de regra, de boa-fé, que exerça a posse mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição, pelos lapsos temporais que a lei exige. Então, a uso capião, em absoluto resumo e de uma forma bem simples, nada mais é, Gilberto, do que uma forma de aquisição da propriedade. Então, o que você quer quando propõe uma ação de uso capião? Eu quero ser proprietário. Essa é a essência. E por que eu quero ser proprietário? Porque eu sou possuidor. Então eu sou possuidor, eu tenho um contato imediato, físico com a coisa, uma autonomia de mando e de zelo sobre ela, exercida ao longo de lapso temporal previsto em lei e quero a propriedade. Então, se esse eventual invasor invade a coisa e nela permanece pelo lapso temporal estabelecido pela lei, sem nenhum tipo de oposição, ninguém nunca tentou colocá-lo lá fora, ele exerceu a posse com ânimos domini, ou seja, com a vontade de ser dono, ele pintava o imóvel, ele consertava o portão automático, trocava as lâmpadas, quem o via nas imediações, via-o como proprietário. Ele se apresentava socialmente como dono da coisa. Esse senhor, sem dúvida nenhuma, no nosso exemplo, alcançaria a propriedade do bem por meio da uso capião. Por quê? Não porque ele é possuidor, mas sim porque, além da posse, existe do outro lado, Gilberto, isso é muito importante que se diga aqui para todo mundo, a desídia do verdadeiro proprietário, que ao longo de todo o lapso temporal previsto na lei, que é minimamente de 2 anos na uso capião familiar, 5 anos na uso capião urbano e na uso capião rural, 10 anos na uso capião ordinária e 15 anos na extraordinária. Então perceba, você fica 15 anos fora de um bem que é seu, que foi invadido. É natural que você perca a propriedade para quem o invadiu. Muito bem, ainda como dica, quando a gente se fala na questão de questão jurídica, ainda a conversa é o melhor caminho, não é, doutor? O novo Código de Processo Civil, Gilberto, trouxe à tona uma aplaudível, na minha concepção, postura, que é a de tentar sempre a conciliação. Existe aqui em São Paulo, e aliás por todo o país, isso já está começando a se irradiar, os Centros Judiciais de Solução de Conflitos, que a gente chama de CEJUSCs. E estes centros têm por finalidade o alcance da pacificação. De fato, hoje, um processo não é a melhor solução. A gente sabe que o processo é desgastante, ele é traumatizante às vezes e, diga-se de passagem, financeiramente caro. Então, quando eu contratado sou, essa é uma política do meu escritório, eu não sou contratado para entrar com uma ação, eu sou contratado para resolver um problema. E se eu conseguir resolver o problema, se você conseguir resolver o problema do seu cliente, sem que um processo seja necessário, sem que o desgaste provocado por um procedimento judicial seja necessário, melhor será. Seu cliente vai sair contente, sairá feliz, e é o que ele espera da sua intervenção. É isso que eu recomendo, a conciliação sempre. Se ela vai surtir o resultado esperado, não se sabe, mas pelo menos tente. Carregue a sensação de que você, antes do viés bélico, tentou levantar a bandeira branca.
e por aí vai, minha gente. Então, eu queria deixar aqui a palavra aberta, como considerações finais, ao doutor Carlos Maia aqui para dar uma dica legal para cada um que nos acompanha nesta manhã. Vim aqui com um objetivo muito simples, de tentar transmitir para vocês de uma maneira saudável e ao mesmo tempo clara, tudo o que um procedimento de emissão na posse carrega nos bastidores daquilo que a gente costuma ver na prática. Porque geralmente o cliente aparece no nosso escritório dizendo: doutor, tu comprou um imóvel no leilão e ele está ocupado, como é que eu faço? Essa é a ideia do cliente, ele quer desocupar. E não raramente eu escuto a expressão despejo. Eu espero que com essas linhas introdutórias que a gente teve a opção, a possibilidade de externar aqui, eu tenha conseguido deixar claro para vocês que o despejo só cabe na locação, que na reintegração de posse eu preciso ter tido a posse antes, perdido e depois reintegrar, e a emissão está apoiada na propriedade do bem. Se eu sou proprietário, emissão na posse; se eu era possuidor, perdi a posse e quero recuperar a reintegração; e se eventualmente o contrato que torna necessária a desocupação do bem for de locação, o despejo é o caminho correto. Obrigado a todos vocês que nos assistem, obrigado pelo prestígio, pelo carinho de todos aqui que na emissora me receberam. Espero poder contribuir com vocês em mais ocasiões. Muito obrigado, sucesso a todos. Nós que agradecemos a presença do Dr. Carlos Maia. Obrigado pela carona, uma boa sexta-feira a todos vocês, um bom final de semana. Para quem for trabalhar, bons negócios para vocês, mas eu espero você na próxima sexta. Tchau, um abraço.